Que 2024 longo e difícil, cara. O Fluminense foi do céu ao inferno em poucos meses, de campeão da Libertadores. A gente foi a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos em 13 jogos, talvez virtualmente rebaixado, ali olhando as estatísticas, olhando toda a projeção do Fluminense e dos outros times. A gente já poderia, talvez ali no começo do Campeonato Brasileiro, já se considerar rebaixado ou um dos grandes candidatos ao rebaixamento, como ao longo da nossa trajetória foi. O Fluminense hoje vence o Palmeiras, consegue se manter na Série A. Não digo aqui por méritos, tá? Porque para mim não existe mérito num time que o ano todo brigou para não cair. A gente hoje pode sentir, eu pelo menos, não sinto necessariamente felicidade em ver o Fluminense ter vencido esse jogo. Na verdade, eu sinto alívio, né? O Fluminense, infelizmente, fez um ano muito ruim, uma série de erros aí da diretoria, técnico, jogadores. Só quem não errou e quem nunca mereceu e nunca vai merecer uma Série B é a torcida do Fluminense, que o time, na situação complicada que está, na situação complicada que apresentou, conseguiu a 5ª maior média de público do Campeonato Brasileiro. O time cheio de problemas internos, cheio de problemas técnicos, cheio de... assim, o ano todo um ano muito complicado. O Fluminense está na Série A do ano que vem, vai jogar o Super Mundial, mas a gente tem muita coisa para aprender e muita coisa para não repetir e nunca mais fazer. O Fluminense teve um ano onde nitidamente o vestiário foi dominado pelos jogadores, o vestiário foi dominado por alguns nomes ali específicos que a gente sabe que o Fluminense teve, nomes muito grandes, e que a gente teve que trazer um técnico que, apesar de, na minha opinião, ser um cara que não tem nada a ver com o DNA do Fluminense, é um cara que teve coragem de chegar, pegar um time na zona de rebaixamento. Esse mesmo time, ele teve a coragem de mudar a maneira como o time jogava, teve a coragem de impor ali o seu estilo de jogo, a sua maneira de pensar, ainda que não agrade o torcedor. Quando o torcedor vê o time em campo, a missão era pontuar e sair da zona de rebaixamento e entregar o time no final do ano, hoje aqui, dia 8 de dezembro, garantido na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso o Mano Menezes teve coragem, o Mano Menezes fez, e a gente tem que reconhecer. Agora, ano que vem, eu quero o Mano Menezes no Fluminense? Cara, de maneira nenhuma. Para mim, hoje, eu espero que hoje seja a despedida do Mano Menezes do Fluminense. A despedida agradecendo muito o que ele fez, agradecendo o trabalho que ele conseguiu construir, gostando ou não, como eu não gosto do trabalho dele, talvez muita gente não goste, gostando ou não do trabalho dele, muita coisa do que ele fez é o que precisava ser feito, por mais que olhando os jogos, teve dias, tá, da gente ver jogos do Fluminense, que assim, você assiste o jogo por ser torcedor, cara, porque se você não fosse torcedor, você não consegue assistir. O jogo tecnicamente muito ruim, um time às vezes muito covarde, jogando como um time pequeno. O Fluminense fez isso muitas vezes, falei disso aqui muitas vezes, e assim, era a missão do Mano Menezes conseguir cumprir essa Série A, conseguir cumprir esse restante de Campeonato Brasileiro onde ele foi comandante do Fluminense e conseguir garantir o Fluminense na Série A. Era essa a missão, era esse o propósito, e ele se empenhou para isso, e a gente tem que reconhecer. Agora, eu espero que hoje seja a despedida dele, eu espero que a gente não fale mais de Mano Menezes no Fluminense pro ano que vem. Eu não quero parecer aqui um cara ingrato falando isso, mas eu acho que o Mano Menezes, ele é a materialização de de todas as escolhas erradas que a gente fez. Não é a materialização de que ele necessariamente foi a escolha errada, mas as escolhas erradas que o Fluminense fez levaram a gente ter o Mano Menezes como técnico, levaram a gente jogar como time pequeno, jogar por uma bola, jogar por um ponto para se garantir na Série A. O Fluminense, olhando o Fluminense dos últimos anos, a gente nunca ia imaginar que a gente ia ver um Fluminense jogando dessa maneira, e nunca ia imaginar que a gente ia chegar hoje, na última rodada do Campeonato Brasileiro, depois de ter sido campeão da Libertadores, jogando aí para não cair. Contando ainda, né, com outros jogos, tá? Porque o Fluminense poderia hoje ter perdido pro Palmeiras, e a depender de outros placares, de outros jogos aí, poderia ter sido rebaixado. Cara, isso a gente não tem que passar mais por isso. O Fluminense já superou essa época, a época difícil do Fluminense aí que todo mundo acompanhou. A gente já superou isso, e o lugar do Fluminense é na Série A, é entre os maiores times do Brasil, é o time que
E esse é o lugar, e esse é o lugar onde a torcida, e esse é o lugar, e esse é o lugar onde a torcida do Fluminense coloca o Fluminense. Não é diretor, não é dirigente, não é jogador, é a torcida do Fluminense que coloca o Fluminense nessa condição. Cara, o jogo de hoje, o Fluminense, depois de muito tempo, tá? Depois de muito tempo a gente viu o Fluminense fazer uma partida gigantesca contra um adversário que é muito difícil. E aí, pra mim, ainda tem ali um parêntese que eu acho que hoje o Palmeiras não foi o Palmeiras do Abel Ferreira como a gente está acostumado a ver, não vencendo esse ano, não vencendo nos últimos jogos principalmente. Apesar de ter chances matemáticas de título, eu não vi o Palmeiras com esse empenho, não vi o Palmeiras com esse sentimento de um time que poderia chegar. E aí não é problema do Fluminense, o Fluminense não tem nada a ver com isso, o Fluminense tinha que fazer a parte dele. Mas o Fluminense fez uma grande partida e eu gostaria aqui de destacar a atuação do Serna. E eu gostaria de destacar por uma questão. O Serna foi muito criticado em alguns jogos aí. Eu ouvi gente falar, nossa, eu queria saber quem é o empresário do Serna que conseguiu colocar ele no Fluminense. O Serna é muito ruim. Cara, o Serna é um jogador que se entrega em campo. Talvez, né, assim, tecnicamente ele não seja aí um padrão de jogador, tá, pro Fluminense. Mas é um cara que faz o que o Fluminense precisa que seja feito. Às vezes a gente tem jogador muito técnico que não tem a entrega que o Serna tem. O Serna no jogo passado jogou muito, se entregou em campo, conseguiu fazer o gol. Hoje, mais uma vez, da maneira dele de jogar, que já disse, tecnicamente ele não é o melhor jogador dentro do elenco do Fluminense, quanto mais aí um jogador dos sonhos para o torcedor do Fluminense. Mas é um cara que se entrega. Hoje, mais uma vez, se entregou, buscou jogo, teve grandes jogadas, isso é importante a gente falar, e fez mais uma vez o gol, e é o gol que mantém o Fluminense. A gente pode não colocar aqui, talvez, os últimos 6 pontos aí que o Fluminense marcou na conta do Serna, não. Mas o Serna, ele foi talvez o cara mais importante do elenco do Fluminense nesses últimos 2 jogos. Hoje todo mundo jogou bem, a gente não tem ninguém para falar assim, pô, o Fluminense jogou bem, esse cara foi horrível. Não, a gente viu uma boa apresentação do Thiago Silva, uma boa apresentação do Lima, o Serna, o Arias, todo mundo estava empenhado para fazer o Fluminense conseguir sair dessa situação e conseguiu. Mas eu gostaria aqui de deixar claro e deixar minha opinião em relação ao Serna. Muitas vezes a gente assiste aí um canal ou outro fazendo recorte de um jogo especificamente, aí tratando o cara como se o cara fosse o pior jogador do mundo por causa daquela partida. Aí fala assim, ah não, mas eu faço análise da partida. Cara, você acompanha o Fluminense nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você não pode fazer uma análise de uma partida. Quando você faz uma análise de uma partida, num jogo o Serna vai ser craque, no outro jogo o Serna vai ser horrível, no jogo o Keno vai ser craque, no outro ele vai ser horrível, no jogo o Fábio pode falhar e você falar que a idade dele já chegou, e no outro ele pode fazer um grande jogo e você falar que ele é um goleiro maravilhoso com 44, 45 anos. Recorte de jogo não é justo e você não pode, principalmente quem cria conteúdo, não pode fazer a análise e trazer para o torcedor a análise de um recorte de um jogo específico. Tem que ter contexto. Tá? E no contexto, o Serna é sim um jogador importante, pode não ser um primor técnico, mas é um jogador importante para o Fluminense, assim como o Lima, por exemplo, é um jogador muito importante para o Fluminense. Então tem que ter uma coerência, tem que ter também um respeito com quem está jogando, com quem está trabalhando ali, e ter também uma honestidade com quem vai assistir o vídeo, que às vezes não tem todo o contexto que você tem, que você que cria conteúdo, que você sabe como as coisas acontecem, talvez quem está assistindo não tenha todo esse contexto, então a gente às vezes tem que ser coerente, ser honesto, para poder falar de um jogador ou de outro, sem que aquilo influencie negativa ou positivamente a opinião de quem está assistindo de uma maneira tendenciosa. Tá? A gente tem que falar as coisas como elas são. E o Serna é um jogador importante sim, assim como outros. Tá? Mas o importante é que o Fluminense se manteve na Série A. Cara, um ano... Talvez aí um ano que talvez não, né? Mas com certeza um ano que ninguém esperava viver. Todo mundo esperava que o Fluminense fosse brigar talvez por um bi da Libertadores, fosse ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas nada disso aconteceu. A gente tem muita coisa para aprender, não fazer isso no ano que vem, mas de qualquer forma a torcida do Fluminense está de parabéns e vence o Fluminense, cara. Ano que vem tem mais, ano que vem tem Mundial, ano que vem tem reestruturação no Fluminense, ano que vem tem reformulação. E que o ano de 2024 sirva de aprendizado, não para o torcedor, tá? Não para o torcedor. O torcedor, ele fez tudo o que poderia fazer e o que não poderia fazer para manter o Fluminense na Série A.
mas para a diretoria, para jogadores, para técnico, para todo mundo que passar pelo Fluminense, todo mundo que vestir essa camisa tem que entender o quanto esse clube é grande, o quanto ele é importante no futebol brasileiro e o quanto ele é importante para esses milhões de torcedores. É isso o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.